Que a graça de Deus e a paz de Jesus Cristo, que a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós neste momento de meditação da Santa Palavra de Deus. Amém. Quando eu era adolescente, eu vi uma ilustração que foi bem simples e direta. E essa ilustração me fez pensar que, e muitas vezes, as nossas escolhas parecem estar divididas em uma vida com Jesus, uma vida que eu sigo Jesus, uma vida de fé, ou uma vida onde as situações, os problemas, as dificuldades que estão colocadas diariamente nos consomem. Parece que um está em oposição ao outro. E por isso o objetivo de compartilhar essa ilustração com vocês, de forma alguma, é tentar puxar a orelha de ninguém. Mas o objetivo, o meu desejo, é que a gente repense as nossas escolhas e, muito mais do que isso, perceba nos detalhes como Deus está presente em nossa vida e como Ele vai ao nosso encontro, como Ele nos busca lá onde nós estamos, para nos convidar a caminharmos junto com Ele. Um dia Jesus encontrou um pequeno menino e disse para ele: segue-me. Esse menino olhou para ele: não, Jesus, eu quero brincar agora, eu não tenho tempo para te seguir. Quando esse menino já era um pouquinho mais jovem, ele estava se preparando para entrar na universidade e estava se preparando para fazer o vestibular. Então Jesus chegou de novo para esse jovem agora e disse: segue-me. E ele respondeu: agora não, também não tenho tempo nesse momento, porque o vestibular é muito difícil, eu estou concentrando todos os meus esforços para conseguir passar no vestibular. Ele passou no vestibular, passou na universidade, e quando ele estava no seu primeiro emprego, novamente Jesus chega diante dele e diz: segue-me. E ele responde: olha, Jesus, agora não dá, eu estou com muitos projetos na minha vida, e especialmente agora que eu acabei de entrar nessa empresa, tem um projeto muito importante, eu preciso concentrar todos os meus esforços aqui, e além do mais eu preciso brincar com os meus filhos, eu preciso ter tempo com a minha esposa. Ele diz: agora não, Jesus, depois a gente conversa. Mas alguns anos se passaram e Jesus, preocupado com a situação e com a vida desse senhor, e quando ele estava no final da sua vida, da sua carreira, já se aposentando, Jesus novamente chegou e disse a ele: meu filho, segue-me. E Jesus recebeu a seguinte resposta: sabe o que é, Jesus? O Senhor sabe, o Senhor é testemunha disso. Eu trabalhei bastante para chegar onde eu cheguei, e eu tive que abrir mão de muitas coisas na minha vida, e agora eu consegui me aposentar um pouquinho mais cedo, eu tenho saúde, eu tenho disposição, então vou fazer mais um pedido para você, Jesus. Ainda não tenho tempo, eu quero aproveitar esse momento para conhecer os lugares que eu não tive condições de conhecer quando eu estava a todo tempo e a todo momento trabalhando. Depois eu vou ter tempo. Passaram-se 2 anos e ele, ainda um senhor jovem, acabou sofrendo um infarto inesperado e faleceu. As palavras que dizia agora não se tornaram agora é tarde demais. Por onde passava, Jesus tinha um coração cheio de compaixão pelas pessoas. E a gente vai perceber que Jesus, indo em direção a Jerusalém, passou por várias cidades, encontrou várias pessoas. E em todos esses momentos, Ele, pela sua palavra, abriu seus corações e mentes. Uns versículos anteriores ao que a gente leu do Evangelho, a gente tem a história do cego Bartimeu. Jesus está passando numa cidade, de repente esse cego vai ao encontro de Jesus pedindo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Jesus faz o milagre de curá-lo, abrir seus olhos, mas Ele faz muito mais do que isso. Ele abre o seu coração, abre os olhos da fé,
para que Bartimeu possa enxergar nesse homem que está ali na frente como o seu Deus, o seu Salvador. E o que é interessante, logo nos versículos antes, o versículo 52 diz: no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Bartimeu, no caminho, viu Jesus entrar em Jerusalém. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, por que Jesus estava entrando num jumentinho e por que as pessoas estavam colocando as suas capas e ramos. Ele, sem entender, talvez estava perguntando o que Jesus está fazendo em Jerusalém. Nós temos o privilégio de poder olhar para esse momento afastado do tempo. E a gente sabe o que aconteceu há uma semana depois. Esse domingo foi um domingo antes do domingo da ressurreição. A gente sabe aquilo que Jesus iria passar na sexta-feira santa, na sua crucificação e também no domingo da sua ressurreição. Espera aí, pastor. Mas a gente está há 4 semanas do Natal e não há uma semana da Páscoa. O que esse texto da entrada de Jesus em Jerusalém tem a ver com o primeiro domingo de Advento? Com essa chegada do menino Jesus? Sim, essa é a história que normalmente nós refletimos no domingo de Ramos. Mas também é a história que normalmente nós refletimos no primeiro domingo de Advento. Por quê? Porque assim como eu consigo entender o Novo Testamento à luz do Antigo e o Antigo à luz do Novo, eu só consigo entender o nascimento de Jesus à luz da sua morte e ressurreição. E eu só consigo entender a morte e ressurreição de Jesus à luz do seu nascimento, de Jesus ter vindo ao mundo, ter se encarnado, estado aqui entre nós. Então hoje a gente está já olhando para frente aquilo que vai acontecer daqui a algumas semanas. Mas vamos para o texto. Eu vou pedir para colocar na tela, porque é muito interessante alguns detalhes desse texto. Jesus está entrando em Jerusalém. E ele está sentado num jumentinho, ou seja, os discípulos vão até um povoado, pegam o jumentinho, e olha só o que diz no meio, né, lá do Evangelho de Marcos. Isto, do Evangelho de Marcos, versículo 8. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana, Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o Rei que está vindo, Hosana a Deus nas alturas. Pode parecer um detalhe muito pequeno, mas prestem atenção, que é no caminho que Jesus está presente. É no caminho que Jesus age. É no caminho que Ele nos convida para segui-lo. Jesus não avisou, Ele não mandou um Twitter ali para Jerusalém dizendo: estou chegando lá. E todo mundo estava preparado com as suas capas e seus ramos. Não. Ele chegou no momento onde as pessoas não estavam esperando, e eles utilizaram aquilo que eles tinham à disposição, pegaram os ramos que pegaram nos campos e pegaram as suas capas e colocaram para que ele passasse. É no caminho que o rei vem, que o reino de Davi está, e que nós louvamos Hosana nas alturas. Percebam, hoje é o primeiro domingo de Advento, é o início do ano, nós comemoramos na igreja, e é o início também do ano porque nós nos preparamos para o nascimento de Jesus. Mas antes desse preparo, esse texto nos convida a olhar para o fim. E como nós gostamos de um bom spoiler, esse fim já mostra o que esse Salvador vai nos ensinar, vai nos mostrar e vai fazer que a gente viva com Ele. Por isso estou convidando vocês que estão presentes hoje aqui no templo, vocês que estão acompanhando também nas suas casas, quero convidar todos vocês a passo,
semana após semana, contarmos essa história. Conhecemos essa história. Conhecemos quem é o nosso Salvador, quem é Jesus Cristo. O que Ele fez. E a partir dessa história, também podemos desvendar as dificuldades, os perigos e as bênçãos que nós passamos todos os dias. As dificuldades que nós passamos todos os dias, mas elas vão ser reinterpretadas à luz dessa história maior, à luz daquilo que Jesus nos ensinou. No entanto, às vezes me dá a impressão que nós, como seres humanos, como sociedade, nós pensamos uma vida com Deus desassociada de uma vida do dia a dia. Uma coisa é a vida com Deus, outra coisa é meu trabalho, outra coisa é minha família, outra coisa é meu lazer. A gente vê como coisas opostas, coisas que estão totalmente desassociadas. Sabemos que todas as etapas da vida, elas são extremamente difíceis. E aquelas que a ilustração trouxe são fases extremamente difíceis. Entrar no vestibular, conseguir um emprego novo, primeiro filho, e todas essas etapas, reconheço, são etapas extremamente difíceis. Mas aonde que eu encontro na palavra de Deus que, por eu estar me preparando para um vestibular, por exemplo, eu preciso abandonar a minha vida com Deus? Aonde diz que por estar num projeto pessoal, eu preciso abandonar a minha fé? Quem diz que Deus pede para nós escolhermos entre brincar com os nossos filhos e viver essa vida de fé? Quem diz que Deus pede para nós escolhermos não viajar ou para viver? Estão entendendo aonde que eu estou chegando? É exatamente o contrário. É lá onde nós estamos, no meio dos nossos desafios, no meio dos nossos problemas, que Deus está presente, que Deus quer se envolver com a gente. Deus quer se envolver com aquilo que está no nosso coração e que está na nossa vida. Deus quer nos alcançar no caminho. E a palavra de Deus diz que os nossos passos só são iluminados pela palavra. A gente decorou um versículo do Salmo 119, luz, a tua palavra é luz para os meus caminhos, conduz os meus passos. Se a palavra não está orientando, guiando e conduzindo, dando luz, é como se a gente estivesse andando na escuridão. A gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe qual é o nosso propósito, por que nós estamos trabalhando, por que nós trabalhamos do jeito que nós trabalhamos, por que nós fazemos as coisas que nós fazemos. Tem um propósito, tem um sentido para tudo isso? Se a luz da palavra de Deus não estiver iluminando os nossos passos, tudo isso é em vão. É como nós estivermos andando no meio da escuridão. Por isso, seguir a Jesus, e aqui é um ponto importante, não significa abandonar os teus projetos, não significa abandonar as coisas que fazemos. Muito pelo contrário, como filhos de Deus, salvos pela graça, nós não precisamos dizer, eu não tenho tempo. Muito pelo contrário, porque é no meio dos nossos sonhos, é enfrentando os desafios, é suportando os sofrimentos, é lidando com as angústias, que podemos olhar para o Rei que vem. Podemos juntos cantar ao nosso Deus. Aqueles que estavam lá na entrada de Jerusalém não sabiam que Jesus viria. Naquele momento eles olharam e louvaram a Deus. E Jesus vai ao encontro deles, louvando e os fortalecendo. Eles também não sabiam o que aconteceu uma semana depois, que Jesus ia ser morto, iria ressuscitar. Queridos irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Nós temos planos, sim, mas nós não sabemos o que Deus tem preparado, reservado para nós. Às vezes é numa situação, no estalar de dedo, tudo muda na nossa vida e a gente não tem controle de nada. Por isso, o Salmo 16 é extremamente importante quando a gente pensa sobre isso. Porque o Salmo 16, no versículo 5, diz assim: Tu, ó Senhor Deus,
és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos e tu diriges a minha vida. Ao longo do caminho, queridos irmãos, Deus ele vai moldar as nossas escolhas, vai nos fazer reavaliar as nossas prioridades, vai reforçar a nossa esperança. E a gente vai poder dizer como comunidade da fé, eu confio a Deus, que meu caminho está nas tuas mãos, porque tu diriges a minha vida. E o último versículo, versículo 11 diz assim, tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de felicidade para sempre. Olha só, nós não sabemos, Deus está no controle, mas o que nós podemos saber é o destino. Deus não nos leva para qualquer lugar, Deus não nos direciona para qualquer situação, Ele tem um objetivo claro para a vida de todos nós, Ele nos leva para a vida eterna. E essa presença, a presença do nosso Deus, preenche o nosso coração de felicidade, felicidade eterna. Por isso eu digo com toda sinceridade, do fundo do coração, não caiam na cilada de ter que escolher entre a família e a igreja. Não caiam na cilada em ter que escolher o trabalho e a vida com Deus. Não caiam na cilada de ter que escolher entre os compromissos dessa vida com os compromissos da fé. Sabem por quê? Porque tudo é de Deus. E Deus nos usa no lugar onde Ele nos colocou para servi-lo e para apontar para a esperança eterna. O tempo que a gente passa aqui, ele é mínimo. O tempo que a gente vive na sociedade é grande. Se a gente inverter essa lógica e viver a vida com Deus, também na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, tenho certeza absoluta que a nossa realidade, a nossa relação com Deus vai ser totalmente diferente. E Jesus está fazendo um convite aqui para nós. Eu vou inserir o meu nome, mas permitam colocar o nome de vocês. Permitam colocar o nome de vocês. Jesus está fazendo um convite dizendo, Mateus, trabalhe, se esforce, seja honesto, seja dedicado, mas saiba que sou eu que dou os frutos. Mateus, administre as coisas que você tem, seja mordomo daquilo que eu te dei, diz o Senhor, mas deixe que eu te faça prosperar. Mateus, batalhe, lute, mas deixe que eu te dê a vitória. Mateus, pregue, anuncie a boa nova do Evangelho, mas deixa que eu converta os corações das pessoas que vão ouvir essa mensagem. Mateus, coma, beba, se alegre, tenha momentos com os seus amigos, com a sua família, e deixe que eu transforme esses momentos em lembranças eternas. Mateus, siga o meu caminho e deixe que eu te ilumine, e tudo o que você for fazer, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na tua vida individual, saiba que eu, Senhor, estarei fazendo através de ti. Vocês não acham que isso é maravilhoso? Vocês não acham que isso é graça? Jesus não cansa de vir ao nosso encontro. Aquela ilustração foi somente para dizer que em alguns momentos chaves da nossa vida, Deus também está, mas Deus vem constantemente na nossa vida, e às vezes de formas tão sutis. Do nosso amigo, é de um testemunho, é de um vídeo, é de uma situação que acontece na nossa vida, Deus está presente. E Deus vai, percebam isso, não sei se vocês já notaram, Deus vai aonde você está. Deus te transforma lá no meio da situação onde os problemas estão. É ali que Deus quer estar presente também na tua vida, onde as alegrias são manifestadas, onde os desafios estão percebidos, ali Jesus está presente. E no caminho, Ele nos convida a o seguirmos e deixarmos o futuro nas mãos dEle. Um futuro onde o destino é de plena felicidade.
Por isso, queridos irmãos, nesse primeiro domingo de Advento, podemos olhar para Jesus, mesmo sentado num jumentinho, mas Ele está vindo em nossa direção. Olhem para esse texto, olhem para as oportunidades. Jesus vem em nossa direção e Ele nos convida a embarcarmos com Ele, a seguirmos e a dizermos todos os dias: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem no Senhor. Bendito é Jesus que veio e entrou na minha vida e convida a segui-lo. Amém. Vamos nos colocar em pé? O convite de nosso momento de culto foi: segue-me. Esse é um convite constante que Deus faz a cada um de nós, todos os dias. Dessa forma, cada dia será uma oportunidade de compartilhar a vida a partir da graça de Deus. E a graça de Deus é o verdadeiro sentido da nossa caminhada aqui neste mundo. Amém. Pode sentar.